Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Priscila. Vamos agora para mais um direcionamento da semana para vocês, tá bom? Eu deixei nos stories. Gente, deixa eu só dar uma viradinha aqui para reduzir um pouquinho opa, o pronto, reflexo da luz da janela. Deixei para vocês nos stories duas opções para vocês escolherem, tá bom? Meus fiéis amigos de sempre. Então vamos lá. A primeira opção é esse aqui, o Tarot of Divine, e a segunda é o Videntes da Luz, tá bom? Então, escolha aí se você ainda não escolheu. Primeira opção e a segunda, ok? Já deixa seu like, seu comentário, inscreva-se aqui no canal, me segue também nas outras redes sociais, Priscila Souza Tarot, que tem bastante conteúdo lá para vocês e para consultas particulares, vocês podem me chamar no WhatsApp que está aqui na descrição deste vídeo e também na descrição do canal, tá bom? Então vamos lá, vamos ver qual é o direcionamento da semana. Vou começar com o baralho cigano. Direcionamento da semana para quem escolheu a primeira opção. Boa sorte a todos. A lua. A foice. Buquê. A mulher no fundo do mar. Nuvem. Cegonha. Rato. Chave. Âncora. Serpente. Mulher, nuvem, cegonha, rato, chave. Tá. Quando eu bati o olho na lua e na âncora aqui, eu ouvi uma coisa assim, olha, o seu sucesso, seja na área profissional, seja a sua vida pessoal aqui e tal, depende de você encerrar um vínculo, tá? Então, quando. Aqui é muito claro, quando você encerra um vínculo, você encerra uma parceria, você encerra uma situação com alguém, encerra um padrão aqui, automaticamente a sua vida, ela, sabe, deslancha, coisas novas começam a acontecer, oportunidades começam a se apresentar, tá? Isso aqui foi o que eu vi logo de cara. Então, essa semana, nessa primeira semana de agosto, tem aqui uma revisão muito necessária sobre pessoas que te acompanham, situações que te acompanham, situações que permeiam a sua vida, tá? Vamos lá, vamos entender aqui. Calma, gente. A lua, 10 de ouro. Mais uma. Um 3 de espada. Tá. 5 de paus, 10 de paus. Cavaleiro de espadas, energia de ar, gêmeos, libra e aquário. Olha, minha gente. E o cavaleiro de espadas, ele também, rei de espadas no fundo do mar. A gente está definitivamente falando de cortes aqui. 8 de espadas, as de copas, 3 de paus. Tá. Para alguns aqui, tem alguns pensamentos, algumas coisas que podem prender vocês, de alguma maneira, em uma dinâmica, em um lugar, em um trabalho, enfim. Mas é sempre. Sabe aquela coisa assim, olha, é coisa da sua cabeça? Tipo, isso não existe na realidade. É a sua cabeça, é a sua mente criando uma situação, alimentando.
sabe, constantemente aqui uma. Não é dinâmica a palavra que eu quero usar. Ai, eu esqueci agora, gente. Eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Mas é sempre a sua mente alimentando constantemente aqui uma coisa que claramente não te faz bem. Só que, como eu tô falando, isso é muito mais a sua mente fazendo isso. A sua, seus próprios pensamentos fazendo isso. Não é uma parada real, palpável, sabe? Que você pega assim e você sente. Não, tá tudo aqui dentro. Então, é sempre um medo irracional de alguma coisa dar errado. Ah, mas e se eu sair de casa e dar errado? E se eu resolver mudar de trabalho? Se eu quiser fazer uma transição de carreira e dar errado? E se eu quiser romper vínculo com essa pessoa? Se eu quiser terminar esse relacionamento? É sempre um, tá, mas e se eu quiser fazer alguma coisa e essa coisa dar errado? Então, é muito importante botar freio, botar o pé no freio no tipo de pensamento que você está alimentando. Tem gente aí que tá precisando dar um tempo de rede social, tá? Parar de dar um tempo de rede social e parar de. Não é parar. Não, mas não. Nesse caso é parar mesmo. É parar de se comparar, sabe? Comparar o sucesso de outra pessoa, medir o sucesso de outra pessoa com a sua régua, entendeu? Ou então medir o seu sucesso pelo olhar pela régua de outra pessoa. A foice. Não vou aceitar, calma aí. A foice. 7 de paus. Hum. Pajem de paus. Energia de fogo. Ares, Leão, Sagitário. O que mais? O que a gente tá falando? Eu não entendi, não. Me ajuda aí. 4 de espadas. Quero mais uma, por favor. Clarifica aqui pra mim. Esclareia as minhas ideias, por favor. 2 de paus. Tá. Entendi. Esse meio, ele fala desse questionamento que eu acabei de apresentar pra vocês. Tá. Sol, mago, cavaleiro de ouros, rei de ouros, a morte. Tá, mas e se eu romper e for muito mais difícil? Tá, mas e se você romper e em vez de ficar mais difícil, ficar mais fácil? Porque aqui tem um lembrei que eu queria falar para vocês. Tem um pensamento fatalista, sabe? Tem um pensamento fatalista demais aqui. Então, é sempre um, nossa, mas eu trabalhei tanto para conquistar isso, eu fiz tanto para poder conquistar isso, eu me doei tanto para ter para ter esse relacionamento, para ter esse vínculo, para ter essa paz, essa harmonia dentro da minha casa. Eu fiz tanta coisa, que isso, que aquilo, e só que agora parece que nada sai do lugar, porque tem um pensamento fatalista. Tem um pensamento e um olhar, é isso, um olhar fatalista. É isso que eu queria falar para vocês. Alimentando pensamentos e um olhar fatalista sobre as coisas. Tá, mas e se você sair desse trabalho, em vez de ficar muito difícil para você, fica mais fácil? E se a sua vida começar a andar e você ter mais tempo para você fazer coisas para você, do que ficar dividindo o seu tempo com pessoas, com situações, com dinâmicas que não agregam em absolutamente mais nada. Então, eu não estou falando para você dar um pau, dar um
dá um passo em falso e muito impulsivo e impensado e falar, caguei pra isso tudo, também não tô nem aí pra essa porcaria, não, quer saber de uma coisa? Tchau, 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 tchau. Não, mas é você reavaliar onde vale a pena você ainda continuar depositando a sua energia, onde vale a pena você ainda continuar colocando a sua atenção. Ou o quê? 5 de copas. Aceita invertido? Enamorados, invertido. Aqui nós temos energia de gêmeos. O que a gente tá falando? Cavaleiro de ouros, energia de terra, touro, virgem, capricórnio. Pela madrugada, hein? Sol, energia de leão. Mago. Aqui eu considero a energia dos signos mutáveis. Gêmeos, peixes, sagitário e virgem. Gêmeos, peixes, sagitário e virgem. E a torre aqui, energia do escorpião. As de copas, 3 de paus, tá? Você vai entender que você fez tudo o que você podia fazer. E se outra pessoa não está dando valor ao que você fez, o problema dela não é seu. É isso que acontece quando você para de jogar um olhar fatalista sobre as dinâmicas que permeiam a sua vida, sobre essas situações que estão permeando a sua vida e que claramente estão gerando desgastes, claramente estão gerando muito mais perdas do que ganhos. E você começa a compreender que, olha, tá, essa pessoa não está dando valor ao que eu estou fazendo, o problema dela não é meu. Gente, quando a gente começa a entender que, beleza, tu fez o que você pôde, de acordo com o que você pôde, você deu o seu melhor. Se outra pessoa não está valorizando isso, não é porque você não é suficiente. É porque aquilo que você deu não é suficiente para quem recebeu. E tudo bem. Tem hora que é meio complicado a gente pensar assim, a gente tentar entender dessa forma e às vezes realmente machuca. Tipo, cara, uma vez uma pessoa me disse assim: eu não pedi para você fazer nada disso para mim. Beleza. Depois de ter feito muito, eu ouvi não, eu li. Eu não pedi para você fazer nada disso para mim. Falei, tá bom. Tempos depois eu fiquei sabendo que, da mesma forma que essa pessoa me pagou com ingratidão aquilo que eu fiz, ela também recebeu ingratidão para quem ela doou pra caramba. E isso foi suficiente. Isso foi suficiente. E tá ótimo. E eu sei que essa pessoa me assiste. Então, se você tá assistindo, é pra você. Um beijo, tá bom? Vai com Deus até a metade do caminho. O resto você sabe. Mas voltando. Quando a gente entende que, putz, eu fiz o que eu pude, mas para essa pessoa não é suficiente, cara, é beijo, tchau. E muitas vezes essa ingratidão que as pessoas nos pagam serve para mostrar que, opa, eu preciso fazer mais por mim primeiro. Eu preciso fazer mais para mim primeiro.
Depois eu penso em fazer para o outro, depois eu penso em ajudar o outro. Porque muitas vezes nós não estamos nem em condição de nos ajudar, quanto mais ajudar outra pessoa. Às vezes nós estamos implorando por socorro. E escolher abertamente, abrir mão de nos ajudar, de nos auxiliar para auxiliar uma outra pessoa, a princípio pode até parecer um ato de caridade, mas pode ser muito perigoso. Principalmente quando você tira do seu para dar para outra pessoa. Quando você tira alimento da sua mesa para dar para outra pessoa. E a sua mesa falta alimento. E eu não estou falando de comida aqui não, tá bom? Mas voltando. Eu acredito aqui, para alguns que possam estar se conectando aqui, entendendo essas mensagens, a partir dessa semana vão ter o seguinte pensamento. Eu vou escolher fazer para mim primeiro, depois eu vou fazer para os outros. Eu não vou mais colocar a necessidade dos outros à frente e acima das minhas. Eu preciso primeiro resolver o que me incomoda, resolver o que me machuca, resolver aquilo que me falta para depois, se eu puder e principalmente se eu quiser, ajudar uma outra pessoa que esteja precisando. Tá bom? Um outro recado muito, muito importante. Sabe aqueles momentos da vida que dá um clarão de consciência, assim? Eu falo que a gente a gente pensa todos os pensamentos e sente todos os sentimentos em fração de segundos. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer para muitos. E ter esse clarão, sabe? Ter essa. Você fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Jesus Cristo, me ajuda. É nesse momento que você vai ter plena consciência daquilo que é para ser feito por você e para você primariamente. Depois, você, se puder e se quiser, ajude, auxilie uma outra pessoa. E principalmente, vai ser nesse rompante de consciência que você vai compreender aquilo que não é mais possível de ser consertado e qual tipo de terreno você não vai mais poder construir. Ok? É isso que eu tenho para vocês. A gente vai se vendo nos próximos vídeos. Um grande beijo. Tenha uma excelente semana. E vamos lá, para vocês que escolheram a segunda opção aqui, o Videntes da Luz. Deixa eu voltar aqui com as cartinhas aqui, dentro do baralho cigano aqui. Um mesinho, dá uma embaralhada. Bora. Qual é o direcionamento, a mensagem para quem escolheu a segunda opção, para quem se conectou com a segunda opção, que é o Videntes da Luz? Por favor. Navio. Mais uma. A criança. Caminhãozinho passando na rua, avacalhando a minha vida. A mulher. Urso, cruz, homem, estrela, caminho. Urso, cruz, homem, estrela, caminhos, peixes. Caraca, velho! Nossa senhora. Ô, gente, aqui, nossa. É isso mesmo? Essa específica mesmo que veio aqui?
confirma a âncora. Casa, jardim, paixão, coração. Olha só. Cristo. Tem uma específica aqui nesse fundo de março. E assim, cara, ela vai ser assim pra duas, sei lá, 2 pessoas, 3 pessoas, e olha lá. Se você tem alguém, seu convívio, da sua família, amigo, sei lá, gente, não sei. Alguém que estava preso, e quando eu falo preso, eu tô falando preso de cadeia mesmo, tá? Cumprindo pena pela justiça dos homens aqui. E essa pessoa, ela está prestes a responder em liberdade, ou pegar um semiaberto, alguma coisa do tipo. Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado com essa pessoa, ela... E aqui, vamos lá, eu estou falando especificamente de um homem. Por isso que eu perguntei. Essa específica que me veio é a âncora. A âncora caiu aqui confirmando. Tá bom? Um homem, especificamente um homem, cumprindo prisão, tá? Se esse homem vai começar a responder em liberdade, né? Sei lá, conseguiu um HC, né, um habeas corpus, e vai começar a responder em liberdade, ou tá indo para o semiaberto, enfim, ou vai terminar de cumprir a pena no regime aberto, sei lá. Sabe, se afasta dessa pessoa, se você pode ficar o mais longe possível dessa pessoa, seja o mais longe de distância, seja o mais longe de energia, se for possível. Ah, Priscila, é um irmão, um primo que eu tenho, meu pai, sei lá. Tá, então tenta, sabe, procura ficar um pouquinho afastada dessa pessoa. Gente, eu sei que o que eu tô falando aqui é muito sério, mas é porque assim, aqui é uma pessoa que claramente vai ferrar uma outra aqui financeiramente falando. E quando eu estou falando de ferrar financeiramente, eu não estou falando de ferrar financeiramente mesmo, tá? Então assim, não queria dar esse tipo de recado, mas já que eu tô dando, é isso aí. Bora pra geral aqui do rolê. Eu espero de verdade que essa mensagem chegue em quem tem que chegar. Vamos lá. Navio, criança, mulher. É o seguinte, eu tenho aqui uma pessoa, na verdade isso aqui é para a maioria de vocês, né? Olha só, está se aproximando um período aí de dificuldade onde vai exigir uma maturidade de vocês. Mas maturidade mesmo, sabe? Parar de pensar e agir como criança. Nossa Senhora! Ah, gente, a Justiça Cavaleiro de Paus caiu aqui enquanto eu tava embaralhando, sério mesmo. Olha, tá. Parar de agir como criança, sabe? Como se a vida fosse um morango, quando na verdade às vezes a vida é um morango mofado, enfiado na nossa goela. E ter mais maturidade aqui, porque vai precisar, tá bom? Vai precisar. Navio. Rei de paus, energia de fogo, Ares, Lenço, História. Hum. Sei, 7 de espadas. Hum. É que eu não gosto da notícia ruim, sério mesmo. Estrela, energia de aquário. E o sol, energia de leão. Olha, tá. Aqui confirma o período de dificuldade que eu tô falando pra você. Mas, gente, só um minutinho. Voltei. Mas por que esse período de dificuldade que eu tô falando? Esse período de dificuldade, ele vem para testar
A torre. Energia do escorpião. Esse período ele vem para testar o quanto vocês querem a realização de um sonho. Quanto vocês querem. Do que vocês são dispostos a abrir mão para ter um sonho realizado. Para quem já passou por esse período de teste aqui que eu estou falando, né, ou está passando por um período aqui de extrema dificuldade, de peso, de desgaste, principalmente um desgaste mental aqui muito grande, já aviso. Quanto antes você imaginar, acaba. Tá bom? Antes que você possa pensar em respirar um pouquinho mais alto, acabou. Calma, ainda tem mais. Dá mais uma aqui. Isso aqui que eu... Tá. Ó mago. Volta. Energia dos signos mutáveis aqui. Virgem, Sagitário, Gêmeos e Peixes. Sacerdotisa, 8 de ouros, 6 de ouros, a roda da fortuna, 5 de espadas, o diabo, 4 de copas, 6 de ouros. Sacerdotisa, 8 de... Tá. É que me veio duas coisas aqui. Então, para alguns aqui tem uma coisa de um tempo aqui de 3 semanas, 3 meses, 3 anos tentando alguma coisa e não dá certo. Uma outra mensagem que me veio aqui com esse mago, é por isso que eu olhei o fundo do maço. Para quem trabalha com espiritualidade, de várias maneiras, não só com tarô aqui como eu trabalho, mas, né? Enfim, vários outros tipos de trabalhos com espiritualidade. Este tempo de dificuldade, ele veio, ou ele está vindo, ou está acontecendo aí, para alguns, é para testar o quanto você está preparado, preparada, disposto, disposta. Então, assim, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo, sabendo que é isso mesmo que eu quero, sabendo que este é um chamado que eu tenho, um propósito, uma missão de vida de alma que eu tenho, ou eu vou desistir no primeiro obstáculo. Então, se apesar de tudo você continua fazendo, parabéns, você está passando no teste, você vai passar no teste. Tá? Aí, depois disso, meu amor, é só deslanchar, vitória mesmo. E talvez seja esse teste para você provar para você mesmo que, assim, você provar para você mesmo aqui e pro divino, sei lá, chamem do que vocês quiserem, pro universo, que não, eu dou conta. Eu dou conta do recado aqui, sim. É difícil, tá? Mas eu dou conta do recado. A criança. 8 de copas. Aí vocês deixando um comportamento infantil, deixando uma ilusão de que seria fácil, de que seria de boas, de que seria, sabe, tranquilo, quando na verdade não é. Não. E aqui eu não tô falando só para quem trabalha com espiritualidade, não, tá, gente? É para tudo aqui. É você deixando que, assim, quando a gente tem um sonho de realizar alguma coisa profissionalmente, né, materialmente, mesmo sabendo de algumas dificuldades, a gente tende a idealizar. É um comportamento natural do ser humano idealizar uma coisa, tipo, nossa, mas vai ser perfeito, vai ser lindo. E às vezes não é, às vezes é difícil pra caramba. Então,
você deixa esse estado infantil, esse comportamento infantil, de achar que seria moleza, né, para adquirir aqui muito mais experiência, muito mais vivência também através desse período de dificuldades. 8 de copas, o que mais? Ai, meu Deus do céu, a coisa linda. Ela é 10 de paus, 9 de ouros. Depois da tempestade vem a bonança. É isso. Sabe que eu lembrei daquele meme agora, assim? Ó, amiga, desculpa, daqui a pouco eu te respondo, porque no momento eu estou passando pelo Vale da Sombra da Morte. Então, é isso, né? Mas ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum. A mulher, 5 de paus. Hum, um as de espadas. Cavaleiro de ouros. Energia de terra, touro, virgem, capricórnio. Quero mais uma. A justiça, energia de Libra. Pagem de ouros, energia de terra aqui no fundo do maço. A sacerdotisa mais uma vez, 3 de paus, 8 de paus, as de ouros, as de copas, eremita, a lua. Gente, coisa linda. Tá. Cara, vocês estão um passo, assim, isso aqui, de clarear a mente de vocês de um jeito, de clarear as ideias, de ter um entendimento aqui sobre alguma questão na vida de vocês. Vocês vão falar assim: como que eu não pensei nisso antes? Sabe aquela clareada que vira. Nossa, eu odeio essa expressão, porque essa expressão de coach, eu não gosto de coach. Que vira uma chavinha na cabeça, sabe? Pois é. Mas é isso. É porque eu não tenho outra palavra aqui, outra expressão. Mas é isso. Sabe? Dá aquela. Você fala: caraca, como é que eu não pensei nisso antes? Como que eu não fiz isso antes? Aí é que eu digo, é o passar no teste. Vocês passam no teste porque depois de tanto quebrar a cabeça, depois de tantas tentativas, no final das contas a vida é isso, né? É tentativa e erro mesmo. Não tem muito o que fazer. A gente vai, tenta, erra, acerta, e tenta de novo, aí erra de novo, aí, mas acerta. E por aí vai. Depois de várias tentativas e erro aqui, vocês vão. Do que se trata essa compreensão? Viraram as luzes aqui no deck. Pagem de espadas, energia de ar, 7 de paus, dá mais uma. Ô, louco! Enamorados, energia de gêmeos. E o rei de copas, energia de água. Ah, por favor. 6 de copas. 3 de copas. No fundo máximo. Vocês vão, entendi. Essa virada de chave, ela tem a ver com. Sabe, de vez em quando a gente tem umas ideias muito boas, mas a gente não dá muito ouvido porque fala assim: ah, isso aqui não vai dar em nada. Então, é nesse momento que você vai entender que, nossa, gente, mas essa ideia que eu tive, ela é realmente brilhante. Como que eu não pensei nisso antes? Como que eu ignorei por tanto tempo? Essa ideia que poderia me ajudar, me auxiliar tanto. Por quê? Estava pensando demais.
cabeça e pensando de menos com isso aqui. Quando na verdade o que precisaria é só, sabe, um ajustezinho. Nem racionalizar demais e nem sentimentalizar demais. Aí vem um nível de maturidade que você fala, tava na frente da minha cara e eu não vi. Tava um palmo da minha frente, tava um palmo assim na minha fuça e eu não enxerguei. E isso tem muito a ver com criatividade no geral. Então, aqui não importa a área que você trabalhe, não importa o que você faz na sua vida aqui, mas tem alguma coisa a ver que vai, tem alguma coisa com criatividade que vai te despertar completamente, que vai elevar o seu nível aqui, que você vai se ver muito mais maduro, muito mais madura, de forma a prosseguir o seu caminho aqui de um jeito muito mais tranquilo, muito mais fluido. Então, aquilo que antes parecia travado pra caramba, vai começar a destravar. Ou seja, não vai ser um destrave muito brusco, sabe? E eu falo isso por causa daquela torre que apareceu aqui no início da leitura, tá bom? Minha gente, é isso que eu tenho para vocês. A gente vai se ver nos próximos vídeos. Tenham todos uma excelente semana. Grande beijo. Tchau.